quero aqui prestar contas, né, do pedido de informação que foi aprovado pela essa casa, que trata sobre a questão dos professores da rede municipal de Caxias do Sul. Aquele pedido de informações que foi aprovado, né, de minha autoria, e que tratava sobre as CAGES, sobre o grupo de risco dos professores, para fazer um diagnóstico, e eu vejo que foi muito importante esse pedido de informações, que, inclusive, ajudou a SMED a planejar o próximo período, talvez não da forma mais adequada, mas a gente teve a informação, então, de que, sim, foi consultado todas as escolas para saber como estavam atuando, né? Foi solicitado escola por escola, como passou a funcionar sem os professores contratados por CAGE, que seriam equivalente à hora extra, e, nesse sentido, se percebeu muitas situações, problemas, né? Depois eu já vou aprofundar isso, mas a SMED, então, decidiu que vai retomar as CAGES, né? E aí, o que chama atenção, eles dizem, então, que os professores do quadro, né, fizeram a recomposição e começaram, então, a dar as aulas, os professores de apoio, coordenação pedagógica, direção, vice-direção, os professores da gestão. Isso aqui todos são escola a escola, né? Essa tabela aqui é por escola, né? Quais professores faltaram, quais foram substituídos, por quem foi. E aqui a gente identifica várias situações. Nós identificamos professores que, além da sala de aula, em que ele é responsável, né? A disciplina que ele é responsável, ele ainda aumentou as suas tarefas. Então, a gente tem várias situações de professores extremamente sobrecarregados, fazendo o trabalho de 2 professores, e tem professor fazendo trabalho de 3 professores, não ganhando R$1 a mais, com toda essa dificuldade do teletrabalho. Isso, a gente já tem que reconhecer o esforço dos professores municipais em garantir a educação em Caxias do Sul. Se está ocorrendo, se os professores e as crianças estão tendo tarefas, é pelo esforço dos servidores que estão se doando. E aqui é preciso dizer, se doando mesmo, porque a gente vê aqui várias situações dos professores dando aula em várias turmas, que, além das suas, e sem ganhar R$1 a mais. Então, eu diria que estão sendo quase explorados os professores, né? E o que a gente vê é que, em várias situações, são professores de áreas distintas, dando aula de outro componente. Digamos, um professor de matemática dando aula de história, um professor de português dando aula de matemática. Então, eu vejo que isso, sim, é algo grave e preocupante. Tudo bem quando falta um professor um dia na escola e um outro professor substitui com um plano de aula. Agora, nós estamos falando desde março, as crianças que deveriam aprender matemática estão aprendendo matemática com um professor de português. Isso é grave, porque isso interfere no aprendizado. Eu tenho certeza que os professores estão se esforçando. Eu vi professor aqui dando aula de 3 disciplinas, com formação de matemática, dando aula de educação física, de história, de português, além da matemática. Então, é uma coisa assim, absurda. Então, isso justifica todo esse estresse por parte dos professores, e que, sim, tem justificativa real e está toda aqui comprovada. Então, eu vejo que essa situação ela é grave, porque ela interfere na qualidade de ensino. E aí, a resposta que a gente tem do grupo de risco é de que a gente vai ter, no grupo de risco, 376 professores em grupo de risco. E, sendo que do número de professores em escola, né, a gente tem 3.429. Isso dá praticamente 10% é grupo de risco, mais de 10%. Desses que afirmam que não retornariam à aula, seriam 229. Então, a gente teria 229 professores que afirmam que não vão retornar à aula por estar em grupo de risco, e que é direito deles. E aí é importante mencionar que, por ser direito deles, eles também pedem que não seja licença, licença de tratamento de saúde, porque eles não estão em licença de tratamento de saúde. Então, eles estão aqui dizendo que a SMED afirma, então, coloca que tem 229 professores que não retornarão à aula. Então, em cima disso, e em cima de toda essa falta de professores que
que foi apresentado, e aqui acho que tem uma síntese de toda a tabela da falta dos professores. Além disso, a gente teve aqui desligamentos desse ano, de 2020. Ao todo, 88 professores que se desligaram da Secretaria de Educação agora em 2020. Então, além dos 249 professores e grupo de risco, nós temos 88 professores que se desligaram da Secretaria de Educação. E, com isso, então, a gente tem, eu diria que uma deficiência muito grande. Se hoje nós voltássemos à aula, se hoje já está difícil, mesmo com os professores em teletrabalho, dando mais do que o seu possível, voltando à aula hoje, o município não teria como sustentar.